centímetros com grossas paredes de aço. Depois de 7 anos de modificações e mergulhos de teste até a profundidade de 5,5 km, o Trieste estava pronto para chegar ao fundo da fossa. O comandante dessa perigosa missão era o tenente da Marinha e explorador Don Walsh. Eu sei que os astronautas fazem isso o tempo todo. Por que tem de ser assim? Por que eles não usam robôs? É preciso ir até lá porque é assim que agimos. Apenas alguns oficiais e cientistas sabiam da missão que foi realizada em janeiro de 1960, na costa de Guam. Naquela época, Guam era isolada, o que era ótimo para nós, pois estávamos tentando realizar esse projeto de um modo secreto, já que não sabíamos se ia funcionar. A Marinha não queria ser envergonhada por um fracasso espetacular. O oceanógrafo Jacques Piccard, filho do criador do Trieste, foi o companheiro de Walsh. Os dois passaram 9 horas espremidos na pequena esfera. Nós tínhamos cerca de meio metro cúbico de espaço, mais ou menos o tamanho de uma geladeira doméstica, e a temperatura lá dentro era equivalente à de uma geladeira. Foi um drama. A história da origem da Fossa das Marianas começava a tomar forma. Em 1874, os ingleses foram os primeiros a descobrir um buraco de 8 quilômetros de profundidade no oceano. 75 anos depois, o sonar revelou que o buraco era uma fossa com 2.400 quilômetros de comprimento, cujo ponto mais profundo estava a 11 quilômetros abaixo da superfície do Pacífico. Para coletar evidências, 2 homens corajosos fizeram um mergulho mais perigoso da história. Eles se aventuraram no abismo e chegaram ao fundo da Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais remotos da Terra. Em janeiro de 1960, 2 exploradores dos oceanos, Don Walsh e Jacques Piccard, mergulharam em suas profundezas em um submersível. A uma velocidade de apenas 5 km por hora, eles começaram a lenta descida para as profundezas. A 900 metros, a escuridão era total. A única iluminação vinha das luzes do Trieste. Na profundidade em que operávamos era sempre escuro. Estávamos no abismo e havia a bioluminescência dos animais e do plâncton. Eram como vagalumes que têm uma luz própria. Dentro da grossa esfera de aço, Walsh e Piccard passaram rapidamente a profundidade de teste de 5 quilômetros. Tudo parecia correr conforme o plano. A parte traseira da cabine era protegida por uma dupla camada de vidro. Mas com 2 horas de mergulho, a placa externa rachou. Ouvimos um estrondo. Não sabíamos o que era, estávamos a 6 quilômetros. Olhamos em volta e verificamos tudo. Cada centímetro quadrado da esfera de suporte à vida sustentava 1 tonelada de pressão. Com o vidro externo rachado, apenas uma placa de vidro separava os homens da morte certa. Se o vidro interno rachasse, nós teríamos morrido instantaneamente. Talvez sem perceber. Mas a placa interna de vidro permaneceu inteira. Walsh e Piccard decidiram continuar a descida. Depois de 4 horas e 48 minutos tensos, eles se aproximaram do fundo e se surpreenderam com um movimento no leito oceânico. Antes de pararmos no fundo, vimos um peixe chato com uns 30 centímetros. E como esse é um peixe de profundidade, então havia outros. Ninguém esperava ver vida a essa profundidade.
Mas isso significava que eles tinham chegado ao fundo da Fossa das Marianas. O marcador de profundidade indicava 10 km e 900 metros abaixo da superfície e confirmava os dados do sonar. Espremidos em uma bolha de ar, os dois exploradores estavam mais perto do centro da Terra do que qualquer homem já estivera. Nós tiramos uma fotografia. E é essa a imagem que estão vendo. Dissemos que faríamos e fizemos. Mas havia trabalho a fazer. Walsh e Picard queriam fazer observações sobre a enorme fossa. Infelizmente, o Trieste levantava uma nuvem de sedimentos que obstruíam a visão. Era como atravessar a neblina. Então percebemos que não veríamos nada e decidimos voltar para a superfície. Ao largo da ilha de Guam, o Trieste emergiu depois de descer da Fossa das Marianas. Depois de 9 horas difíceis, Walsh e Picard voltaram à superfície em 23 de janeiro de 1960 e conseguiram o recorde do mergulho mais profundo de todos os tempos. Até hoje, esse feito extraordinário não foi repetido. A missão foi um sucesso. Mas o mistério continuou. Os geólogos não entendiam o que tinha formado a imensa fossa. Se não podiam achar a resposta no abismo, tinham de procurar em outro lugar. Talvez houvesse alguma coisa no leito oceânico que explicasse a origem da fossa. Nos anos 50 e 60, uma equipe de geólogos liderada por Harry Hess compilou dados de sonar de todos os oceanos. Era como se tivessem tirado a tampa de um ralo gigante para drenar toda a água e expor o leito oceânico. Os mapas revelaram que a Fossa das Marianas é apenas uma parte de uma rede de cânions submarinos que se estende por todo o planeta. Mas não era só isso. Paralela à Fossa das Marianas, do outro lado do Pacífico, os mapas mostraram uma cordilheira submarina. A cadeia do Pacífico Leste, que também é parte de uma rede global, uma cadeia de montanhas de 64 mil quilômetros de extensão que circunda o globo, formando o maior acidente geográfico da Terra. Foi uma descoberta importante que talvez pudesse explicar a formação da Fossa das Marianas. O próximo passo estava claro. Era preciso entender qual a conexão entre a Fossa das Marianas e a cadeia do Pacífico Leste. A descoberta veio de uma fonte improvável. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram uma rede de sismógrafos subterrâneos para captar testes de bombas atômicas. Inesperadamente, os sismógrafos detectaram terremotos naturais. Quando os geólogos marcaram os terremotos no mapa, surgiu um padrão. Eles estavam agrupados nas cadeias e nas fossas oceânicas. Essa descoberta mudou nossa compreensão da Terra. Os geólogos perceberam que o atrito que provoca terremotos vem de movimentos que ocorrem no fundo das cadeias e fossas. Com esse investimento em sismologia, tornou-se possível localizar exatamente onde os terremotos ocorriam. Essas coisas, a localização precisa, a profundidade e o movimento, delinearam os limites das placas tectônicas. Foi a origem de uma teoria nova e extraordinária. A camada sólida de rocha, a crosta, sobre a qual ficam a terra e o oceano, é quebrada em uma série de grandes lajes que os geólogos chamam de placas tectônicas. Ao se mover, essas placas criam